Olá, estudante, tudo bem? Francisco Alisson aqui e hoje eu quero tratar de um tema que é sobre conversa. Aprenda a conversar, cristão. Entenda como conversar, estudante. E eu vou usar um aprendizado que eu tive na área do direito para fundamentar isso e desenvolver esse tema com vocês. Então, olha só, a fundamentação das decisões jurídicas, que é o ponto principal que eu vou aplicar na nossa conversa. Para um juiz fundamentar a sua decisão, ele não basta somente o lançar as leis ao ar, mesmo que pareçam versar sobre o tema. Ou seja, um juiz não pode simplesmente pegar na decisão dele, ler um monte de lei e tá aí, entregar para as pessoas e pronto. Deixar a pessoa tomar a conclusão dela ou deixar no ar, ou deixar em aberto. Ao se colocar a lei, é importante que ele primeiro, ou ele próprio, diga como isso se relaciona com o fato principal. Ele dê a opinião, dê o veredicto. Ele não pode só lançar a lei e dizer, e aí se vira, como dito. O juiz não pode ir além do pedido e nem se envolver nos méritos, né? O mérito, se acha pouco ou não, se a causa é isso ou aquilo outro, se a causa deve ir além ou exceder aquilo que é pedido, aquilo que é chamado em causa. Ou seja, ele também, na verdade, ele não pode se envolver emocionalmente nas causas. O juiz que tiver qualquer interesse não está apto a participar do julgamento. O juiz que tiver interesse na causa, tá? Interesse na causa ou algum tipo de ligação com os agentes do juízo, ele fica inapto para o julgamento. Por que isso é importante para você, cristão? Agora vem a questão que nós devemos aplicar em nossa vida. Por que isso é importante? Para a aplicação do julgamento bíblico, tá? Porque são chamados como reis, olha que interessante, como reis e sacerdotes. O que um rei faz? Legisla, executa, executivo. Tá? Porque um rei em Israel, ele não, principalmente quando na teocracia, o rei não cria lei. O rei não deve criar qualquer lei, deve executar a lei. Ele também tinha que ter um livro da lei em casa só para si. O que um sacerdote faz? Sacerdote. Ele tanto intercede quanto ensina o povo. As leis são decididas por quem? Por Deus, entregue aos sacerdotes. Os sacerdotes e juízes, né, é quem fazia essa aplicação e ensino da lei. Ou seja, eles eram aptos para julgar as coisas de acordo com a Bíblia, ser apto a julgar, a manusear bem a palavra, a ponto de saber discernir todas as coisas e trazer respostas e julgar aquilo que está diante de nós. Mas está dito que não deve se julgar. Aí olha que interessante, não deve se julgar, eu estou explicando para você. E vem um terceiro e joga isso ao ar e diz para a gente, joga no ar essa frase, não se deve julgar, ou não julgueis para não ser julgado. Do nada o camarada chega agora e fala isso, e geralmente usando para se defender ou para atacar, né, fazer uma defesa, alguma coisa, para resistir a palavra, o melhor dito, para resistir. Não se deve julgar. Ele não analisa o mérito da questão, ele não analisa a questão, ele não analisa nada, só joga aqui lá. Se eu perguntar para ele o que isso tem a ver com o ponto principal, ele não vai saber dizer, ou se sabe, vai omitir ou explicar qualquer outra coisa. Mas vamos pegar o que ele falou aqui, só para você entender como é o julgamento, tá? Não se deve julgar. Está escrito que não deve julgar? Sim ou não? Não. Mas lá está óbvio, olha só, na escritura diz, não julgueis para não ser julgado. Não, lá está dito o seguinte, não julgueis para não ser julgado. Ótimo, confirmando, né? Aí vem outra parte agora que não foi contada aqui, porque se guarda somente uma parte do dito, né? Somente uma parte do dito. Porque com a mesma medida que julgar, será julgado. Agora nós já entendemos aqui uma coisa diferente, né?
colocamos isso na ordem correta, no lugar correto, somos aptos. São Paulo chega a dizer: não sabem que havereis de julgar até os anjos, quanto mais coisas mínimas. Olha que curioso. Então, se a gente for pegar mais títulos sobre julgamento, a gente vai encontrar outro lugar. Só mais uma escritura para você entender o quanto elas estão conectadas e o quanto a primeira afirmação foi lançada ao ar para deixar-se ou com objetivo de confusão ou simplesmente lançar para entulhar a conversa, nenhum objetivo de agregar ou acrescentar ou desenvolver, tá? Está dito por São Paulo: julgai ou examinai, né? Esse é o tipo de julgamento, examinai todas as coisas. Olha que curioso. Então, está escrito para não julgar? Não. Está escrito que se você usar um julgamento, olha que curioso, se você usar uma medida, aqui é a balança, né? Essa medida que você usou vai ser usada para te julgar. É isso que vai acontecer. Então, cuidado com o seu julgamento. Cuidado com o seu julgamento, porque aquilo que você fez ou que você falou do seu irmão, você vai ser julgado pela mesma coisa. E outra, mais lhe será acrescentado. Aí vem a questão: esse não julgueis para não ser julgado. Entende? Porque se você julgar alguém bem, você vai ser julgado bem também. Opa, então toda forma é julgamento, toda forma é um exame. Mas a questão está lançada ao ar. E quando algo ou qualquer escritura está simplesmente lançada ao ar, existe um monte de conclusões. Mas quando ela está posicionada, diminui as conclusões, as ideias ao redor. Agora, quando ela está posicionada no seu lugar, concordando com toda a Bíblia, diminui, acabou. Só resta o todo, o livro completo, a ideia principal. Só resta isso, quando você posiciona todas as coisas no livro da lei, tá? Lembrando sim que é tratado como lei. Nós não temos outro livro a não ser a Bíblia. Ela é nosso maior título para que a gente possa ser guiado. E você pensar, por que lei, né? Por que lei? Vamos pegar aqui, irmão. E estudante, veja só. Por que vai chamar de lei? O que é lei? Vou definir isso para você. Padrão a ser seguido. Bom, padrão a ser seguido. A Bíblia é nossa lei, padrão a ser seguido. Estilo de vida, todas as questões são tratadas e versadas pela Bíblia. Lei, padrão a ser seguido. Agora a gente pega a segunda parte, né? Como somos aptos a julgar todas as coisas, a gente vai aplicar esse dito aqui do juiz ao julgamento bíblico. Logo, não vamos jogar a escritura na cara dos outros, assim como se fosse um caderno, um papel assim, você pega, dobra ele assim e faz na cara do outro, tá? Não é assim. Não é assim que se fala, não é assim que se conversa. E se alguém vai conversar com você assim, saiba se posicionar quanto a isso também. Olha só, ao se apresentar um ensino a um próximo, e esse apenas lançar versos desconectos ou com aparentes conexões não óbvias fora de si, não havendo a mesma clareza para o ouvinte. Vamos lá. Alguém chegou em você e te jogou essa escritura aqui. Não se deve julgar. Na cabeça dele, ele quer combater o teu ponto. E tem um monte de coisa que está na cabeça dele e que você próprio não tem entendimento ou não sabe o que ele está pensando. É por isso que você deve estabelecer uma base. Tá, vamos fazer a conexão aqui. Como que isso chegou até aí? Me fala o que isso liga com esse ponto primeiro. Vamos entender. Aí sim,
Gerou-se a conexão, andou-se um degrau a mais, os dois estão se entendendo. Olha que coisa interessante, né? Lembrando que você também vai falar e o outro não vai ter todo aquele entendimento que você tem. Por isso, fale de forma clara, por isso aplique e explique por quê e como isso tem a ver com o ponto principal também. Tá? Então, não pense você que é um combate e que só o outro pode te ofender. Não, você pode sim ofender o outro, mesmo usando a verdade, mesmo estando usando a verdade. E eu vou dizer para você, a verdade mata muito mais. Entende? Então, se a coisa não está clara o suficiente do outro falando para você, pode também não estar claro o suficiente do seu ponto para o outro. Entende isso? Entenda isso. Ao se apresentar um ensino ao seu próximo, cuidado na hora de lançar as coisas para não lançar simplesmente algo ao ar. Sem conexão. Lembre disso. Então, deve-se questionar como se conecta ao objeto principal que está sendo desenvolvido. Esse é o ponto principal. O que o outro falou se conecta ao que estamos falando? O que eu estou falando se conecta? Então, vamos entender. E aqui a gente pega um porquê, né? Um porquê 2. Seria um porquê além daquele primeiro. Isso é interessante e importante saber como a questão do julgamento para você dar o veredicto das coisas. Tá? A pessoa ouvinte tem o desconhecimento total ou parcial, ou carece de base ou conhecimento para conectar os pontos. Por isso é necessário trazer a conclusão. Não, isso é isso. Deve-se julgar. Sim, deve-se julgar e ser apto para julgar todas as coisas. Aí você vai fundamentar em toda a Escritura. Mas você trouxe uma conclusão. Deve-se julgar e fundamentar em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Deve ser apto e lançar mão de toda a Escritura, sim, para julgar todas as coisas. Agora vocês têm um ponto em comum específico. Mas quando alguém pega a Escritura e diz, isso aqui quer dizer o que então? Isso aqui quer dizer o que então? Poxa, peraí, nós vamos chegar nesse ponto para você entender o que há por trás, tá? Mas olha só como que nós estamos dando forma a uma conversa. Isso é uma conversa de um cristão, irmãos. Isso é uma conversa de alguém mais entendido, tá? Mais maduro também para fazer essa conversa. Logo, usa as Escrituras. Essa pessoa que lança vários pontos, né? Ou que não tem todo o conhecimento suficiente para conectar os pontos, porque as pessoas têm várias teorias. Já ouvi um verso desconecto, mas as pessoas nem lê a Bíblia. Já ouvi uns versos desconecto porque só ouviu no culto ali, ou nem presta atenção no culto, ou só pegou aquele verso que é importante para ela e despreza todos os outros. Não entende como estão a ponte entre todos, como estão todos interligados. Esse é algo que, primeiro, você não vai chegar e exigir isso da pessoa e não tem como saber se a pessoa vai conversar com ela. Mas, como todo cristão e estudante, deve-se exigir isso de si mesmo, conhecer a Escritura, conhecer qual a palavra que fala de si, quais promessas falam a respeito de você, para ser apto e poder fundamentar seus julgamentos, fundamentar as suas conclusões. E assim está apto, né, a dar razão a qualquer que pedir, ou dar a explicação da fé que nós temos a qualquer que pedir a razão de nossa fé. Logo, quando a pessoa tem total desconhecimento, ou parcial, ou não tem base suficiente para conectar os pontos e simplesmente lança-se as escrituras desconectas, ela vai usar as escrituras que ficam distantes entre suas conexões como um exemplo. Agora nós vamos a questão do exemplo que eu desenho para você. A pessoa lança o primeiro argumento, ou primeira escritura, lança no ar, primeira escritura. E aí tem entre a primeira e a segunda escritura confusão, porque ela simplesmente vai lançar aleatoriamente. Aí entre a segunda escritura que não tem conexão com a primeira, também não tem conexão com a terceira, tem confusão. Terceira escritura lançada ao ar. E você, diante disso, irmão, o que você faz? Tá? Vou pegar aqui. O que você faz? Mas antes, guarda bem esse desenho aqui na sua cabeça. Guarda bem esse desenho aqui, ó. Há confusão entre uma e outra escritura, entre os lançados, né? Sem aparente conexão. Para que cada argumento escriturístico para cada argumento escriturístico se usa uma lógica. Alguém tem uma lógica entregue. Alguém entregou qualquer lógica por trás daquilo, mas a outra pessoa que está ouvindo conhece? Você que está entregando isso, a outra pessoa conhece a tua lógica? Não. Mas para cada escritura ou verso bíblico,
existe um porquê se chegou até ela. E isso não é apresentado durante o ato de só jogar na mesa com o objetivo de fazer confusão e ao invés de entender. O que isso quer dizer? Olha só. Jesus ele chegou a dizer: eu vou para o Pai, etc. E diz assim: e vocês conhecem o caminho. Deixa eu pegar essa escritura aqui para você ver. Não estava gravando na tela, mas agora está aqui a escritura, né? Eu vou para o Pai e vocês conhecem o caminho, etc. Reticência entre eu vou para o Pai e vocês conhecem o caminho. E está escrito em João 14, verso 4 ao 6. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Aqui a gente vai pegar um ponto muito interessante, né? Por que Jesus ele falou que era o caminho? Ele jogou isso no ar, aleatório? Não foi aleatório, tá? Porque Jesus já vinha dizendo que ele era o caminho. Jesus já vinha dizendo que ele mostraria o caminho. Qual é o caminho? Jesus é o padrão. É o padrão a ser seguido. Então, quando se entende como é a minha maneira de andar, como eu devo andar, em qual direção andar, na direção que Jesus for. Jesus disse: toma a tua cruz, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Segue-me aonde, Jesus? Aonde eu for, meu caminho. Aonde eu for é o caminho. Então, esses discípulos já andavam com Jesus. Ele disse: segue-me. Aonde? Aonde quer que eu for? A direção que eu for é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. E ele também diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, através do meu ensino. Através do meu ensino. Poxa, o tanto de coisa que tem aqui atrás, do lado de fora, ou melhor, do lado de dentro daquilo que foi falado. E Jesus não está falando para pessoas que desconhecem a Escritura. Jesus está falando para pessoas que conhecem a Escritura e conhecem e viveram o cumprimento. Por isso Jesus pode dizer isso. E aquelas pessoas ainda perguntaram para ele: mas como nós não sabemos o caminho? Jesus é o caminho. Por que ele disse que eu sou o caminho? A gente pode aplicar a Escritura de Isaías, que diz: colocarei em Sião um caminho alto. Ou perfeito, né? Um alto caminho ou um caminho perfeito. Eis aí o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho. Olha o tanto de coisa, irmãos e estudantes, que há dentro do verso e que não foi escrito. Por quê? Porque não precisaria repetir o que já vinha sendo ensinado o tempo inteiro, mas entregou apenas aqui a decisão, o julgamento. Vocês conhecem o caminho. E aí vem a questão: onde está fundamentado isso, Jesus? Aonde? Ele foi um juiz agora. Fundamentou a decisão. Vocês conhecem o caminho. Como que eu conheço? Porque vocês conhecem a Escritura. Porque vocês andaram comigo. E ele vai citando elas. Aqui está escrito onde ele citou as Escrituras? Não está escrito. Mas durante toda a sua vida ele foi falando: olha, porque é necessário que eu passe por Samaria, é necessário que aconteça isso, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, é necessário que morra e ressuscite ao terceiro dia. Ou seja, ele está citando a Escritura. É necessário que adiante de mim fosse enviado o anjo do concerto e que ele preparasse e endireitasse as veredas do nosso, a erma, a vereda do nosso Deus. Tanta coisa que Jesus foi citando a Escritura constantemente. Ele estava se firmando e afirmando as Escrituras. Ele era o cumprimento de toda ela, e nem por isso, e justamente por isso, ele tinha que se posicionar, ele tinha que explicar onde estava escrito sobre ele. Porque senão, qualquer pessoa se passaria pelo Messias.
Porém, só teria um que seria apto e passou por todas as escrituras, cumpriu todas elas e mostrou ser irrepreensível. Entende? Aqui está. Vocês conhecem o caminho, julgamento, veredicto. Vocês conhecem, estão aptos. Por quê? Aí tem toda a fundamentação. Por quê? Ah, mas olha esse verso aqui, esse verso não diz nada, diz menos do que era possível dizer. Claro, porque ele ia reafirmar todas as coisas que já estão escritas. Entende? Aí está a questão muito interessante para você. Ó, existe, né, como dito aqui anteriormente, existe muita coisa até se chegar à escritura. No caso, o verso. Tá? Até alguém dizer o verso. Existe muita coisa ali, você vai entender aquela questão. Essa é a parte da fundamentação. Logo, a escritura que você cita, por exemplo, Jesus chega a citar Isaías. Olha que interessante, tá? Jesus chega a citar Isaías. E ele não saiu jogando no ar alguma palavra aleatória. Eu vou pegar aqui Isaías para você ver e vou mostrar o que ele diz durante o cumprimento da profecia. Escritura na tela. Agora, a gente viu que Jesus ele chega a dizer, não só o verso, mas olha só que interessante, aqui está o cumprimento dele. Lucas 4,16. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado conforme o seu costume. Num dia de sábado, entrou na sinagoga, e conforme o seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando-o, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e para promulgar a época da graça do Senhor. E em seguida enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, e na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Ou seja, ele falou que se cumpriu. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabares de ouvir. E isso está dizendo sobre o quê? Sobre Isaías 61. Tá? Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertar do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de ano do Senhor, né? E aí tem um ponto bem interessante aqui, ó, essa parte, até aqui. Ele não anuncia ainda porque não é o ano aceitável. Logo, temos 2 períodos do ministério. Logo, esse aqui não é o nosso assunto principal, mas vamos lá pegar essa parte aqui. Eu vou trazer para você. Ele cumpriu toda essa primeira parte. E essa segunda parte há de se cumprir. Quer dizer que ele lançou o ar do nada, sem conexão? Não, ele veio e cumpriu. E como a outra segunda parte não tinha conexão com esse momento agora, ele também não falou ela. Entende a questão? Simplesmente ele poderia jogar no ar. Aí você vê que logo depois desse verso, se você pegar a sua Bíblia, vai estar escrito o seguinte: as pessoas ficavam olhando ele, dizendo, mas não esse não é o filho de José? Lançando sombra ou palavras ao ar com julgamentos. Mas espera aí, ele fez tanta coisa, mas ele é o filho de José. Ao invés de olhar para a escritura e olhar o cumprimento até se chegar nesse resultado, tá? Até se chegar como isso aqui vai acontecer, como isso aqui vai acontecer e o seu devido cumprimento. Tanta coisa deve ser observada ao invés de só lançar sombra. Ah, mas isso não é isso não tem nada a ver não, isso é, enfim, entende esse tipo de coisa? Nós estamos falando sobre um tipo de conversa diferente, irmãos, um tipo de conversa, estudante, onde você vai trazer o julgamento das coisas, tá? Agora, o que fazer quando tem esse tipo de conversa? Deixa eu ver.
trazer isso para você. Agora que aprendemos todas essas questões, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Para mudar a minha conversa, para saber conversar. Primeiro você pergunta o que ou qual relação isso tem a ver com o ponto inicial ou o objetivo, assunto, né, que se conversa ou que se pergunte. Se você não entendeu, pergunte. Pergunte para a pessoa. Isso, estamos falando quando você vai conversar com alguém que vai trazer conversa ou lançar perguntas ou qualquer coisa que seja. É um diálogo. Agora, se você não entendeu o ponto da outra pessoa, se ela não está entendendo o seu, pergunte. Pergunte, vai lá e entenda. O que isso tem a ver com o ponto principal? Poxa, o que isso tem a ver com a escritura? Vamos examinar a escritura então. São questões que você deve levar em consideração a partir de hoje. Por quê? Para tirar complexo, para tirar aquela dificuldade, porque eu tenho muito da minha impressão é que quando as pessoas vão conversar, principalmente assim, pessoas que professam o cristianismo. Eu vou trazer esse ponto principal como pessoas que professam o cristianismo, porque não vou entrar no mérito das outras religiões. Vou apenas dizer para você o seguinte, tem muitas linhas de pensamento e todas elas falam, parece que estão falando assim, é tudo muito confuso e não tem como fazer nada, parece que não tem como fazer nada. As pessoas lançam aqui, fica aquela bagunça entre o A, o B, bagunça e ninguém sabe como é que usa, o que usa, como é que faz. Entende? É esse desenho aqui, Eu dei por mim que as conversas parecem mais com esse desenho aqui do que uma conversa realmente. E aqui a gente vai desenvolver e aprender a conduzir pelo menos uma conversa, a ter uma conversa, tá? Que seja proveitosa. Então, se a pessoa lança algo que não tem relação, pergunte qual é a relação que ela está trazendo com aquilo ali. Entenda o que tem por trás. Seja interessado em discernir os espíritos das pessoas. Se alguém trouxe alguma pergunta e tal, você vai entender se essa pessoa está com malícia ou não. Pergunte. Devolva a pergunta a ela, reformule, diga, não, mas você quer me dizer isso aqui ou você quer me dizer outra coisa? E se for, qual é a relação que tem com esse ponto principal? Bom, o que tem por trás disso aí? O que isso aí se conecta? Me fala o que você diz sobre o seu pensamento. Não lança a pergunta ao ar e espere que eu responda. Não, eu quero que você lance a pergunta, eu quero que você me responda. Se eu estou ouvinte, eu quero entender. Por quê, irmãos? Um dia eu estava conversando com um irmão que ele é testemunho de Jeová. Ele soltou uma frase para mim e disse, Jesus disse que não lance mão de espada. Aí por quê? Porque aquele que lança mão de espada morrerá por ela. E ele usou isso para justificar porque um cristão não pode sair da polícia, não pode ir para o exército, não pode ir para a guerra, não pode matar e tal, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. E eu disse, irmão, mas o mesmo lugar que diz isso aqui, também diz, né? Quem não tem espada, compre. E entendemos também que há um lugar que diz, aquele que puder se defender e não se defender, é culpado do próprio sangue. Também há as questões da guerra. Poxa, vai se defender como? Vai atacar como? Entende? Toda essa questão envolve-se uma maturidade, envolve-se muito mais questões dissertativas e muito mais conteúdo do que simplesmente Não, Jesus falou para não pegar a espada. Tá, e aí? E agora? Eita. Jesus falou para não pegar a espada, para não fazer nada, e agora? Fica por isso mesmo? Fica assim? Poxa, e aí? Eu não entendo como que isso se aplica ou se estende à minha vida. Então é necessário parar um pouquinho. Então, vamos entender então, vamos lá, vamos buscar o conhecimento então. Eu quero saber se você realmente quer entender. A gente passa para o passo 2. Veja se tem como responder. Se não, ou se estiver confuso, ou se estiver desconexo com o assunto, ou desorganizado. Então pergunte se tem tempo, se a pessoa tem tempo, né? Porque vai trabalhar, você vai trabalhar, vocês vão trabalhar cada ponto até entendê-los. Com cada ponto específico até entendê-los, tá? Nunca tenta responder tudo. Não, porque eles não têm conexão, estão desorganizados. Vai trabalhar cada ponto, um por um. Porque você vai trabalhar cada ponto até entendê-los. Depois vai organizá-los de acordo com a ordem correta. E então, só então que toda a casa estiver organizada e tiver base, você vai julgá-los. E só então retirar as dúvidas, apresentando o veredicto do julgamento. Por isso eu disse lá no começo, né, sobre a questão do juiz. 3. Não caia na besteira de responder a um monte de coisas isoladas, ou um monte de coisas,
Ou o que você vai fazer então? Isola um de cada vez. Ah, mas lançou para mim 30 questão, o que eu faço? Só tem um pouco de tempo para responder. Não, não existe pouco de tempo. Ninguém está com a alma na sua cabeça, irmão. Ninguém está com pressão, causa de vida ou morte. Irmão, esteja certo de Cristo. Pronto, esteja certo de Cristo, porque não há pressão de outro modo. Ah, ninguém vai me pressionar para me responder tudo uma vez em pouco tempo. Irmão, uma coisa de cada vez. Pergunte, qual dessas é mais importante para mim de responder? Qual dessas? Tá? Isole, irmão, saiba perguntar, cristão, saiba perguntar, saiba ir no cerne das coisas, diga qual é a mais importante de responder. Tá? Qual é a mais importante de responder? E agora sim, você tem uma questão específica que você vai trabalhar com ela. Vamos lá. Se a pessoa fez 10 perguntas ou lançou um monte de perguntas para você com o objetivo de, sei lá, criar confusão, seja o que for, como você reage a isso? Você isola todas elas e pergunta se a pessoa tem tempo. Responda com calma e paciência, tá? Trabalhe com ela. Ó, se a outra pessoa fez 10 questões, ela tem que ter no mínimo tempo para ouvir a resposta das 10. Se ela quer a resposta das 10, tá? E o quarto, se está confuso, reformule ou peça para que ela reformule o comentário ou a pergunta para você. Aí você vai entender, porque não tente entender o que tem por trás da cabeça da pessoa, tirando suas próprias conclusões, sem perguntar, sem investigar. Tem essa questão, cristão e estudante, é algo indispensável, indispensável a habilidade, né? A habilidade de investigar e examinar. Desenvolva essa habilidade, tá? Desenvolva a habilidade de investigar, de examinar. Cuide disso, irmãos. Cuide disso, porque aí você vai ter uma conversa que realmente tenha proveito. Aí sim, agora nós falamos todos esses detalhes, né? Voltamos ao princípio sobre a fundamentação das decisões jurídicas, tá? Não basta somente lançar as leis ao ar, certo? Você tem que explicar o porquê. Ou você traz sua ideia e aí você começa a explicar os pontos. E agora você tem uma conversa, tá? Ao se colocar a lei, é importante que ele primeiro ou próprio, diga como isso se relaciona com o fato principal. Pra, ao invés de gerar confusão, vai gerar um caminho, vai gerar agora conexão, vai retirar essa, tá vendo isso aqui? As confusões entre os pontos e vai organizá-los agora. Pronto, agora sim, tirou a confusão, porque esse é o principal objetivo de nossa conversa, cristão. É tirar ou lançar luz, na verdade, melhor dizendo também, sobre o nosso pensamento para fazer nos acordar. Então, a fundamentação das decisões jurídicas não é só lançar a escritura na cara do teu irmão. Não é isso, estudante. Não é só pegar a escritura e pensar ser mais inteligente que o outro. Não. É despertar e entender como o estudo se relaciona para mudar a minha vida e para mudar a vida de meu irmão, para retirar as dúvidas, para discernir, para redarguir. Tudo isso é altamente necessário. Eu ia falar sobre os textos aqui, mas por hora acho que já está mais que o suficiente que a gente entenda. Eu espero que você tenha deixado o seu gostei, que tenha se inscrito no canal e que deixe também aqui embaixo o seu comentário do que achou do vídeo. Se já entrou na discussão, agora sabe como resolver essas questões de discussão, essas questões de conversar, de como apresentar a Bíblia, de como conversar com discordantes também. Eu espero, inclusive, pessoas que creem na Bíblia, só que discordam do seu ponto de vista, discordam da doutrina que você segue. Todas essas questões são importantes de se considerar. Eu espero, sinceramente, que tenha ajudado você e que tenha sido benéfico. E por isso, também peço que compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Deixe também seu joinha, não esquece, tá bom? Até!